Bom, nitrito de alumínio. Identificando aí o primeiro, então, nós já sabemos que trata-se de um metal, que a valência é 3. O segundo, nós vimos aí que trata-se de um não metal, e a valência que falta para 8 é 3. Não metal ganha aí. E aí, então, a gente coloca em primeiro plano quem? O metal. Qual é a valência do metal? Mais 3. Vamos colocar aqui o não metal. A valência não metal é 3. A valência do metal é 3 também. Então, inverte. 3 para cá. Inverte. 3 para cá. Aqui também é possível de simplificar. 3 dividido por 3. Aqui 3 dividido por 3. Então, fica 1. E lá fica também 1. E aí, lembrando que, colocando aqui a fórmula mínima, vai ficar 1 e 1. E o 1, como nós vimos, não se representa. Não é errado, conforme nós falamos, não. Mas não deve, porque você acostuma, de repente, vai estranhar aí no Enem. Então, a maneira de representar é sem o 1. Aqui nós vamos ver um outro bloco de informações, então chama-se fórmula eletrônica completa. Antes de fazer a fórmula eletrônica completa, nós precisamos fazer a fórmula mínima. Lembrando aí que identificamos primeiro o metal, não metal de 5 a 7, valência é o que falta para 8, metal de 1 a 4, valência é o próprio número. Fazendo a fórmula mínima, aí, metal primeiro, tá? E não metal depois. Vamos fazer o contrário para facilitar aqui. 2. E aqui é 1. E 1, então, não se representa. Então, é só N2O. Vamos, então, para a fórmula eletrônica completa. A gente adiantou aqui um pouco, porque se não for desenhar tudo isso é um tempo gigantesco. Como que nós fizemos esse tanto de X aí? Se vocês observarem aqui, olha, né? Aqui tem um círculo, 2 círculos, 3 círculos. Representa o quê? As camadas. Camada K, camada L, camada M. Camada K tem quantos elétrons? 2. Então representa esses 2x. Camada L tem quanto? 8. 2, 4, 6, 8. Camada M tem quanto? 1. 1. São idênticos. O segundo aqui, que é o oxigênio, né? O oxigênio ele tem 2 elétrons na primeira camada, 1, 2 e 6 na última. A gente utiliza o símbolo que a gente quiser aqui, desde que compreenda, dê para entender que se trata aí. O que vai acontecer? O metal vai perder esses elétrons da última camada. Eles vão deixar de existir, né? Então, vai perder para quem? Para o oxigênio. Cada sódio perde 1. Tem um oxigênio só. Quantos elétrons que ele vai ganhar? 2. Um elétron veio de um sódio e o outro elétron veio do outro. Como é que você vai saber isso aqui? Fazendo a fórmula mínima. 2 sódio e 1 oxigênio. Se você fizer a fórmula mínima corretamente, isso aqui é só um detalhe, que vai dar certinho, né? E então vai ocorrer o quê? O sódio vai continuar com a primeira e a segunda e perdeu a última. Quantos elétrons tinha na primeira? 2 elétrons. Quanto tinha na segunda? 8. Então, cada sódio perdeu quanto? 1 elétron. Não perdeu 2? Não, são 2 átomos, cada um perde 2. O oxigênio
ele tinha quanto? 1, 2. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ganhou, cada oxigênio ganha quantos elétrons? 2. Esses elétrons vieram de quem? Um de um sódio e o outro elétron do outro sódio. Portanto, ele fica ionizado negativamente. Este próximo exemplo aqui, ele é o cloreto de sódio, que vocês conhecem como sal de cozinha. Então, a primeira providência é fazer a fórmula mínima. De 5 a 7, não metal. Valência é o que falta para 8. De 1 a 4, metal. Valência é o próprio número. Então, fazendo a fórmula mínima, coloca em primeiro plano o metal e em segundo plano o não metal. 1 não se representa, então a gente não coloca. 1 não representa, fica só em ACL. Depois de fazer a fórmula mínima, então, nós vamos fazer a fórmula eletrônica completa. Lembrando que são 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 na última. E o cloro são 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda. E quantos elétrons na última? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 7. Então vai acontecer o quê? 1 para 1. O metal aqui, que é o sódio, vai perder 1 elétron. Para quê? Para o cloro. Então ele vai deixar de existir aqui, olha. Né? E vai acontecer o que com o cloro? Vai receber 1 elétron. Então o cloro, após receber 1 elétron, vai ficar assim, olha. Vocês veem que tanto um como o outro, de uma forma ou de outra, fica com 8 elétrons na última camada. Tem exceções que fica estáveis? Tem. Mas isso aí nós vamos ver no momento adequado. Então vai ficar assim, ó. E 8. Esse 8 aqui é porque recebeu 1 elétron. Então vai acontecer o quê? Né? Aí do lado da seta, que é após a reação, você mostra de uma forma resumida, através da fórmula mínima aqui. Então, no primeiro plano nós temos quem? O sódio. No segundo plano, quem? Não metal. O sódio vai permanecer com essas duas camadas, ou seja, com 2 na primeira e com 8 na última. E vai ocorrer o que? Perder 1 elétron. O cloro tinha 2, 8 e 7. Após a reação, ele vai ganhar o que falta para 8. Quanto? 1. Esse 1 veio da 1 do sódio. Então, após a reação, vai ficar assim, 1 a menos. Aqui é interessante a gente observar, e para fixar bem essa questão do positivo e negativo, nós vamos falar aqui do cloreto de sódio. Antes da reação, qual é o número atômico? 11. Significa o quê? Próton e elétron, número atômico. Próton é igual a 11 e elétron é igual a 11 também. Então, vai ficar, lembrando que o próton é positivo, que o elétron é negativo. Então, ele está, antes da reação, mais 11 menos 11, eletricamente neutro. O cloro tem número atômico 17, significa o quê? Prótons e elétrons. Antes da reação, tem quantidades idênticas de prótons e de elétrons. Então, antes da reação, 17 prótons e 17 elétrons. Ou seja, está eletricamente neutro.
após a reação vai ocorrer o quê? Próton nunca altera, nem nêutron. Altera o quê? O elétron. Então ele tinha quantos prótons? Ele tinha 11 prótons. Perdeu prótons? Não. Continuou com 11 prótons. E o próton é positivo. Perdeu elétrons? Perdeu. Quanto? 1. Ficou com quanto? 10. Matematicamente falando, mais 11 menos 10 dá mais 1. Então, após a reação, ficou ionizado positivamente, nós chamamos de cátion. E como o cloro, prótons e elétrons. O próton alterou? Não. Tinha 17, continua 17. E o elétron alterou? Alterou. Tinha 17, foi para 18. Né? Lembra que tem um a mais aqui. Então, matematicamente falando, mais 17 menos 18, menos 1. Por isso que é esse 1 aqui. Então, está aí mais este exemplo. Vamos então para o próximo exemplo, nitreto de magnésio. Primeira coisa, a fórmula mínima, né? Então vamos identificar primeiro quem é metal, quem é não metal. O primeiro exemplo aqui é o metal. Qual a valência? Mais 2. Segundo exemplo é não metal. Valência, menos 3. Então, fazendo a fórmula mínima, colocamos em primeiro plano quem? O magnésio. Em segundo plano, o nitrogênio. Na parte de cima vai a valência. Na parte de baixo, a quantidade. Então, vamos lá. Mais 2 e 2. Então, esta é a fórmula mínima. Depois de fazer a fórmula mínima, então, nós vamos para a fórmula eletrônica completa. São quantos átomos de magnésio? 3. 1, 2, 3. São quantos nitrogênio? 2. 1, 2. Quantos elétrons de magnésio tem na primeira camada? 2. Quanto tem na segunda? 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Quanto na última? 2, 2, 2, 2. E o nitrogênio? 2 e 5. Então, 2, 2, 4, 5. 2, 2, 4, 5. Vai acontecer o quê? Vocês não precisam fazer isso que eu vou fazer esse exercício aqui não, só para vocês entenderem. Então, nós temos quantos magnésios? 3. De cada magnésio vai sair quantos elétrons? 2. São esses dois mais externos. Para onde é que eles vão? O nitrogênio, não precisa fazer essa seta. Resolveu o problema desse magnésio? Sim, cada magnésio precisa perder 2 elétrons. Então resolveu. Resolveu o problema desse nitrogênio? Não. Cada nitrogênio precisa ganhar quanto? 3. E ele vai ganhar quanto? 2. Então o nitrogênio se aproxima de um magnésio e suga o que está faltando. Então resolveu agora o problema deste nitrogênio. Só que esse magnésio aqui ele ficou ímpar. Outro nitrogênio se aproxima dele, suga este um elétron. Então agora esse aqui está ok, esse ok e este. Este não está ok e nem este. Precisa de quanto? 3. 1, 2, 3. Precisa de quanto? 3. 1. Está faltando quanto? 2. Vocês vão ver que dá certinho. Como é que eu vou saber se vai dar certinho fazendo a fórmula mínima? 3 magnésio e 2. Vocês vão ver que é a mesma quantidade de elétrons perdidos, ou seja, 2, 4, 6, é a mesma quantidade ganhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, lá do outro lado, né, significa após reação vai acontecer o quê? Com o magnésio, nós sabemos que ele perdeu os elétrons da última camada. Então, nós temos aqui 2, né? E ele vai ficar com quanto? 8. Na que restou. Adquiriu a estabilidade do gás nobre, pronto. Não reage mais. Senão seria um caos, né? Você imagina no teu saleiro, de repente, do nada, está saindo fumaça, saindo um monte de coisa. Tinha 2, continua com 2.
tinha 5, continua com 5, não alterou. O que alterou são os 3 elétrons que ele vai receber do magnésio. Lembrando o que são 2 nitrogênios e 3 magnésio. Cada nitrogênio recebe 3 elétrons, cada magnésio perde 2. Então, enquanto está encerrado este bloco. Bom, gente, não poderia deixar de falar com vocês sobre essa notícia assustadora e horrível, né? Assombrosa, dessa mega explosão que aconteceu no Líbano, em Beirute. No primeiro momento eu achei que era problema de conflito com Israel e pela explosão dava até a impressão de uma bomba atômica, pareceu formar um cogumelo. E foi uma explosão muito violenta. Se você pensar, hoje nós sabemos que são 2.750, acho que 720 toneladas, isso é 2.720.000 quilos de explosivo. É muita coisa. A devastação foi tão violenta que morreram mais de 100 pessoas, tem mais de 300 mil desabrigados, mais do que a população de Anápolis, muita coisa. Então é importante que a gente esclareça algumas coisas, porque sempre em vestibulares eles costumam colocar questões relacionadas a essas grandes tragédias. Às vezes nisso, às vezes no próximo, daqui 2 anos, mas costumam sim colocar. Então, primeira coisa, o que é o nitrato de amônio? Quimicamente ele é considerado um sal. E para que ele é utilizado? Ele é muito utilizado na agricultura como fonte de nitrogênio. Quando você vai comprar um adubo para lavoura ou mesmo para frutas e tal, é o NPK, conforme o tipo do fim, é a porcentagem de nitrogênio, fósforo, potássio, que é o NPK. E o nitrogênio age na planta no crescimento e ajuda na formação das partes verdes da planta. Então ele é indispensável. Então o nitrato de amônio é muito utilizado na lavoura. E uma segunda utilização é em pedreiras para, digamos assim, turbinar a explosão da dinamite. Porque quando se coloca nitrato de amônio juntamente com a dinamite, a energia liberada na explosão da dinamite mais o nitrato de amônio, ele é bem superior do que se fosse só a dinamite. Aqui nas pedreiras próximas aqui de nós, eles utilizam o nitrato de amônio para turbinar a explosão. E uma outra utilidade, conforme nós já vimos ao longo da história, é em atentados, terroristas. E o que é necessário para que o nitrato de amônio exploda? Uma temperatura de 300 graus. Gente, qualquer coisa queimando, ele tende a ultrapassar isso aí. Gás, ele ultrapassa 1000 graus. Plástico, ultrapassa 1000 graus. Então tem um monte de coisa. E pelo que a gente sabe, foi isso que aconteceu lá em Beirute. Aconteceu um incêndio no armazém, tinha lá esses 2.700 e poucos toneladas de nitrato de amônio, aí ele entrou em combustão. Dá para ver bem claramente nas imagens que primeiro é um grande incêndio e depois é que aconteceu a explosão. Então as histórias todas obscuras de como é que foi parar lá, foi de um navio russo, não sei o quê. O fato é que explodiu e pessoas foram responsáveis pelo péssimo acondicionamento e pessoas foram mortas, né? Então vamos à explicação aí de como é que é produzido esse nitrato de amônio, né? Existem 2 formas que são as básicas, existem outras, mas essas aqui são as principais. Pega-se o sal, que é o sulfato de amônio, que também é utilizado na forma deste sal aqui, também eu já comprei, eu colocar em plantas, a gente coloca em
folhagem, né, pequenas quantidades e excelente para desenvolver. Né? Então, é vendido esse sulfato de amônio na agricultura, é assim. E o nitrato de cálcio. São dois sais. É possível de um sal reagir com o outro? É possível, sim. Depende da eletronegatividade por exemplo, aqui do cálcio, do amônio. Aqui. Né? E a reação desses dois, do sulfato de amônio mais o nitrato de cálcio, ocorre a formação do nitrato de amônio, que foi o que causou o acidente, mais o sulfato de cálcio. Aí eles purificam, separam isso aqui do sulfato de cálcio. Uma outra maneira que também pode ser utilizada, eles pegam o ácido nítrico diluído na água e borbulham nessa água aí a amônia gasosa. A amônia ela é na forma de gás. Né? E aí ela é borbulhada e forma o nitrato de amônio, que é o que causou aí um mega acidente. Então é isso, gente. O nitrato de amônio voltou às manchetes como o principal suspeito pela mega explosão em Beirute. Esse composto químico foi apontado pelo presidente do Líbano, Michel Aoun, como o principal causador de mortes e destruição. As informações iniciais são de que mais de 2.700 toneladas do produto químico estavam armazenadas no porto desde 2013. Mas o que é o nitrato de amônio e como pode ter provocado uma explosão tão devastadora? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e começo dizendo que não é fácil fazer esse composto químico explodir. E também que ele é muito comum em todo o mundo, inclusive no Brasil. Isso porque ele é um fertilizante eficiente, é o N no NPK. Sigla que reúne os compostos nitrogênio, fósforo e potássio, os nutrientes mais importantes para as plantas. Isso significa que o acesso ao nitrato de amônio é relativamente fácil, qualquer um pode comprar o composto em pequenas quantidades em lojas especializadas. Significa também que a produção agrícola consome grandes quantidades de nitrato de amônio, que precisam ser transportadas e armazenadas em segurança. Mas ele também é usado na fabricação de explosivos para mineração. Especialistas dizem que sozinho o composto não é explosivo, mas se torna perigoso quando submetido a altas temperaturas. Nesse caso, ele pode sofrer decomposição térmica, liberando oxigênio, que alimenta a combustão, ou seja, aumenta a intensidade do fogo, e outros gases, o que pode acabar gerando uma grande explosão. É por causa desse enorme potencial de destruição que a substância já foi usada em atentados, como o ataque cometido em 1995 pelos extremistas americanos Timothy McVeigh e Terry Nichols. O atentado, que usou uma van cheia de nitrato de amônio misturado a nitrometano, destruiu parcialmente um prédio do governo dos Estados Unidos em Oklahoma, matando 168 pessoas, entre elas 19 crianças de uma creche que funcionava no edifício. Foi um incidente trágico do chamado terrorismo doméstico dos Estados Unidos. O composto também foi usado como bomba em Oslo, na Noruega, quando um extremista norueguês explodiu um carro em frente à sede do governo, matando 8 pessoas em 2011. Você deve se lembrar de que poucas horas depois da explosão do carro-bomba com nitrato de amônio, um segundo extremista, Anders Breivik, invadiu uma colônia de férias e executou 69 pessoas. Foi também um dos episódios mais trágicos da história da Noruega. Mas mesmo antes de ser usado como arma, o potencial explosivo do nitrato de amônio já era conhecido por causa de acidentes dramáticos. Em 1947, também nos Estados Unidos, aconteceu a explosão considerada uma das mais devastadoras da história, tirando as de bombas nucleares. Em 16 de abril de 1947, no Texas, 581 pessoas morreram depois que o incêndio em um navio levou à explosão de cerca de 2.000 toneladas de nitrato de amônio. Aí você deve estar pensando como esse composto tão explosivo pode ser usado de forma tão generalizada, né? É que para o nitrato de amônio explodir são necessárias temperaturas muito altas, o que os especialistas chamam de gatilho. Na reportagem que você pode ler no nosso site, o professor Reinaldo Basito, do Instituto de Química da USP, nos explicou que o incêndio no porto de Beirute pode ter sido gatilho para a explosão. Se havia uma grande quantidade de material armazenada ali, o incêndio atingiu facilmente mais de 300 graus, a temperatura que, segundo o professor, levaria à explosão. Ou seja, o fertilizante que você tem em casa ou aquele armazenado por agricultores seguindo as regras de segurança tem um risco muito baixo de explodir. É por isso que, apesar do potencial destruidor que a gente viu nos vídeos lá de Beirute, existem relativamente poucos acidentes e explosões graves causadas pelo fertilizante. No caso da explosão no Líbano, as autoridades responsáveis pelo porto foram mandadas para prisão domiciliar. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais o que aconteceu no Líbano. Se você achou interessante, não se esquece de seguir a gente aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!